começa então com o Gabigol. O Rafa já está com a gente, porque repercute bastante, claro, a entrevista do Gabigol ainda lá no podcast, no Podpah, onde ele falou sobre diversos assuntos e assuntos importantes sobre o seu futuro. Eu já vou chamar o Rafa também para a gente repercutir como a torcida do Flamengo, não é, Rafa? Viu a entrevista de ontem e se de repente muda algo naquela programação rubro-negra em renovar contrato de jogadores. A gente sabe que o Gabigol estava nessa fila, Rafa. Pois é, e nessa fila, Bruno, ele não estava ocupando lugar de prioridade, né? Como diz a reportagem do Pedro Ivo Almeida no site espn.com.br. O Flamengo fazia um escalonamento nessas conversas, tendo como principal base o vencimento dos contratos, né? Por exemplo, o Bruno Henrique, que renovou há pouco, vencia agora, 31 de dezembro. O Everton Ribeiro também. Tem a situação do Fabrício Bruno, o Flamengo tem contrato com ele até 25, mas quer uma melhoria. Tem a situação do Davi Luiz também, cujo contrato termina agora. E o Gabigol estava nessa, digamos, nesse compasso de espera. Só que há pouco o GE. Globo publicou uma reportagem, uma entrevista com o Júnior Pedroso, que é o agente do Gabigol. E nesse contato, o agente falou que não há nenhum tipo de negociação envolvendo o Corinthians e que todas as conversas para a permanência do Gabigol até o final de 2028 estão verbalmente acertadas desde outubro. Uma negociação que envolveu a família do Gabigol e que vem se desenvolvendo desde setembro de 2022. Portanto, mais de um ano de conversas, de alinhamentos, e para o agente do jogador, o que falta basicamente é resolver a questão burocrática, porque toda a parte envolvendo o contrato, os vencimentos, a duração e as cláusulas, tudo isso já está verbalmente acertado entre o jogador e todo o seu staff. Mas é evidente que depois que o Gabigol falou ontem, fica essa grande expectativa, fica esse burburinho e uma certa insegurança também envolvendo boa parte da torcida do Flamengo, embora o empresário do atleta nessa entrevista do GE tenha se mantido muito seguro, muito equilibrado e muito confiante da permanência do jogador no Flamengo por mais um bom período. Gabigol falou muito ontem no podcast Podpah e nós temos mais um trecho para poder trazer aqui. Ele tem um estilo de jogo. Eu acho que ele levou o Pedro para a Copa, então acho que naturalmente o Pedro é a preferência dele. Acho que isso ficou nítido até na convocação. O estilo de jogo é mais propício ao Pedro. E o que eu tenho que fazer é o quê? Trabalhar. Mostrar que você mostrar que eu posso ser útil e ter mais tempo de jogo, assim. No final da temporada eu tive muito pouco tempo de jogo, assim. Eu tô aqui falando a verdade. Tipo, óbvio que eu não tô feliz. Tipo, eu quero jogar. Eu fui pra Inter de Milão e pro Benfica e eu saí porque eu não tava jogando, saca? Agora, assim, não é um pensamento individualista, saca? É ter mais oportunidade, tipo assim, todo mundo foi titular com ele, eu ainda não fui. Eu joguei pouco tempo, mas eu também sei que eu tenho que ficar aqui falando, sabe? Eu tenho que fazer dentro do campo, treinar, mostrar o meu máximo. E quando ele precisar, eu vou estar lá. Pode ser 5, pode ser 3, pode ser 20, pode ser... Mas você já tá 100%? Como que tá? Então, antes do último jogo eu fiz um procedimento no tendão. E agora eu tô fazendo um acompanhamento durante as férias para poder voltar a 100%. E aí fazer uma pré-temporada boa pro ano que vem vai ser mágico. E assim, cara, teve uma conversa com o Flamengo da renovação. Acabou que não foi assinada a renovação. E eu lido com muita qualidade. Na realidade, eu tenho mais um ano de contrato. E, querendo ou não, né, pode ser meu último ano com a camisa do Flamengo. Não sabe o que vai acontecer. Então, eu quero que seja especial. Percebam então, Bruno, Marra, Mari e amigos aqui do Sport Center, o seguinte: há uma pequena diferença entre o tom do discurso do empresário e o tom do discurso do Gabigol. O empresário é mais taxativo ao afirmar que está tudo verbalmente acertado e é só uma questão de assinatura de contrato, papelada mesmo. E o Gabigol fala sobre o fato de ter uma conversa, mas de não ter nada assinado. O quesito assinatura, para o empresário, é apenas um detalhe e para o Gabigol parece ter bastante relevância. Nessa mesma entrevista ao Podpah, o Gabigol ainda falou que jogou praticamente o ano inteiro machucado e fez alguns elogios ao comportamento da torcida do Corinthians. Bruno e amigos. É muito interessante isso, Rafa, porque os dois eles dão a mesma informação,
mas talvez com interpretações diferentes, né? E é um bom ponto aí pra gente discutir ali com os nossos comentaristas. Só vou passar pra Lili então, porque Lili, você precisa avisar aí o pessoal do Corinthians que para o empresário tá tudo certo, a renovação já apalavrada e tá tudo certo pro Gabigol ficar por lá. Não sei se isso desanima os corintianos que estavam tão animados, né, Lili? Vamos trabalhar da seguinte forma, Bruno. São duas declarações bem diferentes, né? Como o Rafa falou, do empresário e do Gabigol ontem no podcast. No podcast, ele deixa claro que teria vontade, sim, de um dia vestir a camisa do Corinthians, admira muito o clube, admira muito a torcida, então ele deu a entender que jogaria sim no Corinthians. Qual que é a situação do torcedor corintiano hoje? Eu não vou dizer que o corintiano está iludido, está sonhando, está contando com que o Gabigol semana que vem seja anunciado. Hoje, o torcedor corintiano encara a realidade financeira do clube, que financeiramente é muito difícil trazer o Gabigol hoje por conta do valor da multa, que ultrapassa aí mais de 100 milhões de reais. Então, inimaginável para o Corinthians hoje conseguir pagar o valor dessa multa. A gente nem está falando aí questões de salário, de pagar mais de 2 milhões aí por mês ao Gabigol. Então, sabendo disso, o que o torcedor corintiano hoje fala quando alguém questiona, né? Eu já encontrei vários torcedores hoje na rua. É assim, se ele quiser vir, veste a nossa camisa, gostaríamos muito de tê-lo no clube. A gente sabe que financeiramente o Corinthians hoje não pode pagar, mas se ele vier será muito bem-vindo e que o torcedor do Flamengo saiba que o Gabigol ontem no podcast disse que sim, que jogaria, que gosta da torcida do Corinthians. Então o torcedor corintiano tá trabalhando com isso, tá? Caiu mais na real, tá? De que financeiramente não é tão possível, mas se tem a vontade do jogador, se tem aquele 1% de chance, como Augusto Melo falou que tem vontade de vê-lo jogando com a camisa do Corinthians, ele deve fazer uma proposta com o que cabe no bolso, nos cofres corintianos, tá? Então, pra gente resumir um pouco aí de tudo que o Gabigol falou nesse podcast, citando muito o Corinthians, vamos assistir com Fã de Esporte. Já falei isso em entrevistas, já falei isso, que eu acho a torcida do Corinthians muito... Os caras cantam uns 90 minutos. Acho que teve agora um jogo, não foi que eles estavam perdendo? Contra o Bahia, 5-1, nós estamos nas costas em casa. E os caras estavam lá. Na chuva, irmão, cantando. Isso é muito... Combinaria, saca? Pela massa, pelo time ali, tipo, favela. Acho tipo, o cenário, tá ligado? Mas, a realidade é que eu tenho um contrato com o Flamengo, agradeço muito o carinho, sim, juro pra você, tem sido muito meu telefone. Aqui, eu tô em São Paulo faz uns 3, 4 dias, se eu não me engano. Eu vou nos restaurantes, a torcida do Corinthians sempre vem falar comigo, né, assim, as pessoas que torcem. Tem sido muito Como eu falei, o futebol é muito louco, não quer dizer que eu vá, não quer dizer também que eu não vá. Tipo, não faz isso. Mas assim, como é que eu vou saber o dia de amanhã? Tipo, eu não sei, como eu falei, a realidade é que eu tenho mais um ano de contrato com o Flamengo e eu não sei o que vai acontecer. Agora, se for meu último ano no Flamengo, se não for, eu quero que seja o próximo ano seja especial, porque eu acho que esse ano as coisas não foram do jeito que eu queria, assim. E aí na tela, olha, a gente tem aqueles números que o Rafa e a Lili traziam pra gente também, né? Em 2020, o Flamengo pagou à Inter 95 milhões de reais. A multa pro exterior é de mais de 170 milhões de reais. E multas para clubes aqui no Brasil é uma multa impagável, né? Tá ali um valor que é impedível e impagável, né? Vamos falar assim, porque é mais de 500 milhões de reais. O salário entre 1 milhão e 500 mil, 1 milhão e 800 mil reais por mês. É isso que está sendo também discutido nessa questão aí da renovação. E o Rafa trouxe pra gente, é curioso, né? Porque o empresário na entrevista ao GE falou, não, já tá tudo apalavrado e é só uma questão agora de assinar. E o Gabigol na entrevista falou a mesma coisa. Não, já teve a conversa, já estava apalavrado, mas não assinou ainda. E eu vivo com o que eu tenho hoje. Então é a mesma informação, mas 2 tons diferentes. E em todas a mesma informação, e até essa última vez que nós mostramos o Gabigol, ele desagrada, mas ele é bem consciente de que, assim, eu tenho um contrato e eu quero fazer um ano melhor. Sim, isso é positivo, né? Então eu fico sempre com aquela, é positivo, sempre com aquela minha primeira participação. A atenção toda vai pro meio do ano. Para ver o que vai acontecer no meio do ano. Porque é irrefutável.
Você não vai ter como mascarar, driblar uma cláusula de contrato nesse valor. A questão toda é a atenção para... O Gabigol tem que jogar 6 meses convencendo o Flamengo o tempo inteiro. E se ele convencer ou não, nos últimos 6 meses ele pode assinar qualquer contrato. E aí não é só com o Corinthians. Sim. Mas o Corinthians me parece estar na frente. E se ele não convencer, o que o Flamengo vai fazer? Ele vai perder financeiramente esse investimento que ele fez, né? Tem essa questão também, né? Tem, não é fácil de ser resolvida. E eu acho que também parte muito dessa conversa por parte do Flamengo. O que o Flamengo espera do Gabriel nesses últimos 6 meses de contrato? O que o Flamengo tem a oferecer para o Gabriel nesses últimos 6 meses de contrato, se é que não vai acontecer a renovação, e a vontade do jogador, né? Qual que é a prioridade do Gabriel hoje? A prioridade é jogar, né? A gente viu ele falando. Sim. Insatisfeito com a temporada dele, a prioridade dele é jogar e desempenhar melhor do que ele desempenhou. O Flamengo vai oferecer isso para ele, porque assim, eu imagino que não seja o tipo de garantia que o clube dê e nem o treinador, né? Assim, a gente falou aqui das prioridades do Flamengo. O que o Tite demonstrou, inclusive, nesses 9 jogos à frente da equipe, não foi utilizando o Gabriel. Pode passar por questões físicas? Pode, mas ainda assim não foi utilizando o Gabriel. Então, acho que a conversa ela tem que partir disso. Ele está disposto a não jogar tanto, mas ficar no Flamengo por conta da identificação, do clube que ele gosta, enfim. Ou ele está disposto a encerrar esse ciclo e partir para um novo desafio, atuando e aí sim contribuindo, se alimentando de todas essas coisas. No Corinthians, ele não vai disputar título na temporada seguinte. Vai disputar? O Corinthians vai oferecer isso para ele? Então, acho que tudo isso entra na conversa. E como pano de fundo, assim, de tudo isso, cenário de tudo isso, o Flamengo já iniciou um processo de renovação. Sim, sim. E é importante que o Flamengo faça mesmo um processo de renovação, porque é um mesmo elenco mas é basicamente o mesmo elenco há algum tempo. E, obviamente, os caras vão ficando mais velhos, os caras vão... É normal. O processo de renovação é um desgaste natural. O Manchester City foi, nos últimos 10 anos, de um ano para o outro, foi ficando sem alguns jogadores muito importantes. Tipo, Agüero, Kompany, Davi Silva, mais recentemente, Gundogan. Aos poucos esses caras foram saindo e os títulos continuaram chegando. É difícil fazer isso. Porque você pensa assim, eu nunca mais vou ser feliz sem o Davi Silva. Sim. Porque esse cara, tá bom, o Bernardo Silva tá jogando. Mas o Gundogan, assim, é o primeiro ano sem o Gundogan. Mas o Kompany, e o Agüero, tem o Haaland, Gabriel Jesus, Zinchenko e por aí vai. Mas é muito difícil ter um outro modelo, assim. O Tite já passou por isso. No Corinthians. E não conseguiu fazer direito. Depois ele até conseguiu ali em 15, né? Mas aquele de 12 para 13 não andou. Mas a renovação do Flamengo, ela consegue ser feita internamente, né? Dentro deste próprio elenco. Porque ele já recheou o elenco para uma possível renovação, ele só não deu esse primeiro passo. Então, a partir de agora, ele consegue dar. Já tá lá dentro. Deixa eu chamar o Rafa e a Lili de novo. Lili, porque aí é o seguinte, né? O Corinthians, quando expõe essa situação, é uma aposta alta, né? É um all-in, porque, caramba... Se ele conseguir tirar o Gabigol do Flamengo, é um recado importantíssimo. Como o Flamengo deu esse recado lá atrás, quando tirou o Guerreiro do Corinthians. Vocês lembram? E foi a primeira grande contratação de um Flamengo em uma outra condição financeira. Agora, o Guerreiro campeão do mundo. Era o mesmo nível. A gente tá falando do mesmo nível de idolatria. Até, né, Marra? Agora, Lili, se não der certo, aí vai passar vergonha, né? Aí vai ser de novo valeu, em vez de ser valeu o Drogba, vai mandar valeu o Gabigol, que gostava da nossa torcida, mas você não vai vir. Eu acho que agora, nessa situação, Bruno, tá bem explícito assim pro torcedor corintiano que financeiramente é inimaginável. Então, talvez em comparação com outros nomes, né, que foram citados aí também por vocês no estúdio, talvez não cause assim tanta frustração
Mas acaba virando motivo de piada, tudo vira motivo de piada no futebol. Porém, a questão é, o que o torcedor corintiano gostaria de ouvir, ouviu nesse podcast, que é a vontade do Gabigol de um dia vestir a camisa, elogiando a torcida. Então, assim, tem o lado do atleta, a vontade do atleta também. Agora, questão de realidade, de sonho para realidade, eu vejo que o torcedor, ele tá muito assim... Eu acho que é difícil, mas se vier, ótimo pra gente, porque ele chega com status de protagonismo, ele vai ser o protagonista do time, é assim que o Gabigol rende, e pra ele render, ele tem que ser protagonista, pra ser protagonista, ele tem que render, então ele precisa de espaço pra poder render, o espaço que hoje ele não tá encontrando no Flamengo, e que ontem na entrevista dele deu a entender que estava insatisfeito com essa falta de resposta, para o tamanho do ídolo que ele é, para o tamanho que ele é para o Flamengo. Mas o Corinthians não pode alimentar essa história assim, gente. Eu acho que a questão dessa história, ela fica um pouco mais cruel com quem chega, com quem for vir. Exato. Sim, lá, tá vendo? Falou tanto de Gabriel, mas trouxe Chegou o fulano. outro. E aí isso fica... A não trouxe o Gabigol, trouxe o Benzema. Desmerece, exato. Você já desmerece a possível peça, né? E aí é isso, vai virar piada, como quando o dirigente do Flamengo falou que o Real Madrid pode esperar, depois não dá certo, vira piada. Sim. E os clubes já passaram, os grandes clubes já passaram por essa situação de ficar sonhando, prometendo e cobiçando o grande jogador e não dá certo. É claro. Ou você acha que a torcida do Flamengo não vai tirar sarro nenhum? Principalmente essa época do ano, né? Não é, Rafa? O presente de Natal. O dirigente mais gosta disso, né, Mari? É presente de Natal, né? O que Papai Noel do Clube Tal vai trazer pra torcida, né? Nem me lembro. O torcedor pediu ao Papai Noel. Uma vez o Vasco trouxe um escudeiro, era o presente de Natal da torcida. O escudeiro praticamente não jogou no Vasco. Só para citar um exemplo que me veio à cabeça agora, e há tantos do futebol brasileiro, em tantos clubes, que é uma coisa uma retórica do futebol brasileiro, né? Vender sonhos, né? É uma coisa muito característica dos dirigentes brasileiros. Mas eu queria pegar só um trechinho do que disse a Lili, que me chamou a atenção, e eu fiquei pensando sobre isso agora. Realmente, os movimentos de carreira do Gabigol quase sempre foram coerentes com seus discursos. Quando ele cita o Benfica, quando ele cita a Inter de Milão, como exemplos nos quais ele não teve o sucesso que ele esperava e ele saiu, a leitura que eu faço, e eu não sei se os amigos concordam, e o Fã de Esporte principalmente, que está conectado com a gente, acompanhando o raciocínio também, se ele concorda, a leitura que eu faço é que nada mudou em relação a isso. Se eu não for protagonista, se eu não tiver um conforto para poder jogar sempre, eu não continuo, seja em que clube for. E aí, me permitam um rápido juízo de valor, modestamente penso que ele se equivoca ao fazer isso em relação ao Flamengo. Não pensando em carreira, não no tocante à questão técnica, ao merecimento dele estar em campo ou não, porque eu acho que ninguém discute que o melhor Flamengo no final do ano com o Tite foi um Flamengo sem ele em campo. Mas em relação ao todo, toda relação de idolatria, todo estabelecimento de uma figura associada a um emblema tem muito a ver com sentimento. E a partir do momento que coisas mais egocêntricas, menos, digamos, suaves, um pouco mais egoístas, toda vez que esse tipo de coisa acontece, normalmente a idolatria sofre algum tipo de arranhão. Então acho que no mínimo, o Gabigol neste sentido está sendo pouco prudente. Pode rolar esse desconforto, vamos falar assim, com a torcida. Mas como o Rafa lembrou, tem o seguinte também, né, Marra? O empresário e o Gabigol falaram que já tinha algo apalavrado com o Flamengo. Há 2, 3 meses atrás. Há 2, 3 meses. Só que há 2, 3 meses a situação era outra. Primeiro, ele não era esse reserva que hoje ele é no Flamengo. Sim. E outro, você não tinha alguém do tamanho do Corinthians cobiçando alguém tão vaidoso como é o Gabigol. Não sei se vai valer o que foi apalavrado lá atrás. Nem a intenção do novo treinador, né? Nem a intenção do novo treinador. É uma realidade diferente, não é, Mari? Porque antes, qual que era a conversa? O Gabigol titular absoluto, incontestável, ídolo do Flamengo. 2 meses depois, a realidade hoje não é essa. Então, mas aí você consegue imaginar o elenco do Flamengo hoje. E a gente sabe que não vai ficar assim hoje, porque é em negociação. Hoje, tendo atacante, Pedro. Não pode ser só o Pedro. Não pode. A quantidade de jogos que tem o Flamengo na temporada, a quantidade de disputas, é o Flamengo, né? É um clube do tamanho do Flamengo e que se passar 2 jogos sem vencer, sem fazer gol, vai virar notícia, porque como assim esse time não fez gol?
Bom, a gente viu isso na atual temporada. Não, e se isso acontecer, quem é que vai bancar que deixou o Gabigol embora? Exatamente, exatamente. Pois é, e o Gabigol tá fazendo gol lá. Isso é algo que tem esse lado também. A moeda é muito forte. A moeda saiu desvalorizada no final da temporada. É ótimo. É nítido. Isso, ótimo, nítido. E aí é chato tratar um ser humano como mercadoria. O Gabigol saiu desvalorizado perto do que ele já entregou. A vida inteira ele entregou no Flamengo. Mas ele ainda continua sendo um jogador que o zagueiro sabe quem ele é. Que o zagueiro adversário estudou. É melhor não enfrentar. E que cada temporada tem 20 gols, no mínimo. E na atual, 24 assistências. Todos sabem disso. Então, esse é um ponto de mesa. Esse é um ponto de negociação. E o Gabigol sabe disso. O empresário dele sabe disso. Claro. O Flamengo sabe disso e o Corinthians também. E aí se o Flamengo falar assim, não, mas você tá desvalorizado, não vai falar isso pra ele, claro, mas se tem esse lado da negociação, tem o outro que é, agora tem um time do tamanho do Corinthians querendo reconstruir essa história a partir do Gabigol. Por que eu facilitaria, né? Por que eu te deixaria aí dessa forma? Mas a conversa, ela é muito pautada por isso. O Flamengo, ele vai dificultar agora para perder de graça no meio do ano? Ou ele vai segurar o jogador? Então, assim... E vai dar 5 anos de contrato, que é o que ele quer. Exatamente. Aí também não é muita coisa, né, Mari? Porque quando o Palmeiras entrou na história do Bruno Henrique e de fato fez proposta, era uma situação diferente, né? Porque ali de fato não era só um delírio, era uma proposta. O Bruno Henrique, ele conseguiu aparentemente o que ele queria. É mais novo. O Gabriel é mais novo que o Bruno, então a conversa do Bruno ainda tinha um fator idade, né? E menos contusões também na carreira. Claro, o histórico conta muito das lesões, com certeza. Lili, vamos lá, o que o Corinthians teria para oferecer? Conta aí pra gente, vai. Não tem nada pra oferecer? Da onde o Corinthians vai conseguir... Amor e carinho, e cafezinho. Além de sua torcida, mas a gente sabe que isso não vai pagar a conta, não vai pagar a multa. Isso ela pode oferecer pro Gabigol, mas não vai pagar o salário dele e nem a multa pro Flamengo. Qual vai ser o milagre que vai ser feito por aí, hein, Lili? É assim, Bruno, jogando a real agora, o Corinthians poderia até conseguir trazer o Gabigol agora, mas fazendo muitas loucuras que não cabem hoje na realidade. Porque o Corinthians tem o name rights do CT Joaquim Grava, então o CT Joaquim Grava pode ser vendido, teria o dinheiro desse name rights também. O presidente Augusto Melo falou que a camisa do Corinthians vai para mais de 200 milhões em patrocínios. Hoje custa pouco mais de 120 milhões de reais, então ele disse que vai para mais de 200 milhões de reais em patrocínios grandes. Então, assim, se conseguir puxar dali, puxar daqui, o Corinthians pode até chegar perto, talvez, de pagar um valor da multa, mas aí seria muita loucura financeira, sendo que o Corinthians não precisa só trazer um atacante, né? Com todo respeito ao Gabigol, que seria protagonista, chegaria com estrela, mas o Corinthians precisa trazer mais jogadores. Pensando nisso, a realidade fica bem distante para trazer o Gabigol. Me surpreenderia muito se o Corinthians aparecesse com esse dinheiro, o presidente Augusto Melo agora, citando o que eu falei, o name rights, patrocinadora, vai para mais de 200 milhões de reais a camisa, aí sim. Aí tem a questão também do pagamento do salário mensal do Gabigol, que não seria algo fácil para o Corinthians. O Corinthians teria que ir atrás de uma patrocinadora também, né? Uma patrocinadora confiável desta vez. Mas assim, por mais que seja difícil o caminho e distante, o presidente Augusto Melo tem interesse e vai tentar oferecer o que o Corinthians tem. A gente não precisa ir muito longe para lembrar que no início da temporada, o Duílio admitiu ter feito uma consulta pelo Cristiano Ronaldo. E aí ele até foi perguntado, mas pelo Cristiano Ronaldo eu sou presidente de um clube, o cara está à disposição, eu vou consultar, eu fiz a consulta. Não deu, tudo bem. Então, o Augusto Melo fez a consulta, está sondando e deve enviar a proposta com o que cabe ao Corinthians, que, claro, não vai chegar nem perto aí do valor da multa do Gabigol. É claro, e se ele conseguir, quebra a banca, né? Nessa aposta que a gente está falando, vai ser uma coisa incrível se ele conseguir vencer essa disputa. Lili, obrigado, viu? Rafa, você volta já pra gente falar também do Vasco, tá? E do Fluminense. Até já. Valeu, gente. Tchau.